Ah, tá. Aí. Pronto. Então, irmãos, boa noite, né? Hoje a gente vai finalizando aqui esse livro do irmão Bruciante, que é O Propósito das Provações. A gente vai chegando aqui no último tópicozinho e eu vou ler aqui para a gente iniciar. Nossas provações trarão glória a Cristo no dia de sua manifestação. Há mais uma razão para as provações sobre a qual eu gostaria de falar a respeito, antes de terminar. E isto é, que elas, ao terminarem, trarão glória a Cristo no dia de sua manifestação diante do mundo. Isso, na verdade, nos leva de volta à primeira razão para as provações. Vamos abrir em 2 Tessalonicenses 1,10, que diz assim: Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Quando o Senhor vier em sua aparição com seus santos, o mundo olhará para nós em nosso estado glorificado e glorificará a Ele. Não nos admirarão pessoalmente, mas aquilo que a graça de Deus produziu. Naquele dia se dirá que coisas Deus tem feito. Números 23, 23. Deus irá propagar a glória de Cristo por todo o universo, por meio da Igreja. Não somente como um corpo coletivo, mas também por meio de cada um de nós individualmente. À medida que nos beneficiamos com as várias provações que experimentamos, iremos refletir sua glória. Cada um de nós será diferente em glória naquele dia de manifestação, e isso contará a história da incomparável graça de Deus. Romanos 8,19. Se, entretanto, não tivermos proveito com as coisas que ele está procurando produzir em nós por meio das provas que experimentamos, não refletiremos sua glória com o brilho que outros poderão refletir. Em 1 Pedro 1, 6 e 7 diz: Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Essa passagem mostra que as coisas que passamos agora estão caminhando para ter um final glorioso. Note que diz: se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quando o mundo vir o que Deus formou em nós, haverá louvor a Deus e glória para Cristo. Não é que nós seremos louvados pelo mundo naquele dia, mas Ele é quem terá o louvor. Efésios 1,12. Receberemos louvor de Deus no tribunal de Cristo, antes desse dia de manifestação. Mas esse não é o ponto nesta passagem. O louvor e honra e glória serão para o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que eu estou dizendo é que, se aceitarmos nossas provações como vindas da mão de Deus e o deixarmos trabalhar em nós, o que está procurando realizar, haverá mais glória a Cristo naquele dia vindouro. Se isso for verdadeiro, então vale a pena passar por provações. E aqui ele traz o resumo, né, de tudo que a gente leu até do início até aqui. Se algum irmão tiver algum versículo, se recordou de algum versículo aí que possa ajudar a compreender, algum pensamento aí, não tão comunhão, pode ficar à vontade. Estiver meditando aqui na medida possível.
Eu acho que quando Eu o João lembrei de fala, um, pode ficar à vontade. eu lembrei de um versículo em 1 Coríntios 15, 58. Deixa eu achar aqui que esse me confunde. Primeiro Coríntios 15, 58. Isso. Diz isso aí. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Isso é de muita importância para nós, irmãos, porque esse assunto das provações, por exemplo, geralmente quando acontece, né, com a gente, quando a gente vai na prática mesmo, muitas vezes a gente pode se desanimar, né, se contristar com a situação, de inclusive achar que Deus pode não estar cuidando de nós, né, e por aí vai. Mas a gente vê que o Senhor, ele é tão gracioso com a gente, porque ele nos deu mais do que a salvação e nos dará mais do que isso. Porque tudo que ele permite em nossas vidas, né, do que concerne as provações, que é o nosso assunto hoje, a gente viu aí, né, com o texto do Bruce, com as referências, de que o Senhor vai retribuir tudo isso. E que isso, né, cada um, né, de acordo com o que deixou, né, o Senhor agir em sua vida por meio das provações a, e seguiu no caminho, né, sem fazendo a vontade de Deus em meio às provações, isso tudo será recompensado, né? E a gente poderia, quando nós vivemos para o Senhor em amor, a gente suportaria todas as coisas, né, mesmo se não tivesse isso, mas o Senhor é tão gracioso porque que ele vai além, né? Ele vai além e ele vai recompensar a cada um de nós. Então eu lembrei desse versículo que fala que tudo que a gente passa com o Senhor, né, no nosso trabalho também para o Senhor, de tudo que a gente faz, seja um ministério em que as pessoas vejam, ou seja aquele ministério, né, que é algo mais oculto ao público, né? Mas o Senhor vê todas as coisas e com certeza tudo que a gente faz para Ele não é vão. Tudo será devidamente exposto no tribunal de Cristo, que é o momento que a gente vai receber o louvor de Deus, né? Ainda tem isso. Como se não bastasse, o Senhor vai nos louvar por tudo que a gente fez por Ele, e Ele com certeza está registrando todos os detalhes, detalhes inclusive que a gente até esquece, momentos que até a gente nem achou, né, que estava glorificando ao Senhor naquele momento, mas o Senhor viu, né, e nada escapa aos seus olhos. Então a gente vive em alegria, né, com esse Senhor que nos retribui, que nos dá cada vez mais, né? Ele não para. Até aqui, irmãos. Obrigado. Se não tiver algum pensamento, pode continuar. Eu só vou tirar aqui para minha. Ver se eu encontro um versículo aqui que eu me lembrei que. Mas pode ficar à vontade de vir, irmãos, para comentar rapidinho aqui. Eu já compartilho de novo o texto.
Hebreus 10:35. Eu achei aqui, procurei aqui. Só porque o Michel comentou aí, eu me lembrei desse versículo, vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui, Hebreus 10:35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande recompensa. Tem umas versões que traz galardão. Isso aqui. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. É como o Michel estava falando aí. Então, em meio a uma aprovação, se a gente passa, né, na dependência do Senhor, confiando que Ele, ele tem uma finalidade para aquilo, e recebe, e a gente recebe aquilo como vindo das mãos do Senhor, essa confiança, até essa confiança, né, nós recebemos galardão por isso. Né? Então, o Senhor, ele é galardoador, né, de todas as formas. É o Espírito, né, com que a gente deve receber as provações na vida, né? Tomando como vindo do Senhor, com um propósito, né, de bênção para nós. Né? E essa confiança que a gente deveria, né, eu falo que a gente deve, porque embora a gente deva, né, mas cada um tem um exercício, né, diante do Senhor, e tem realmente situações que vêm e que pode mexer, né, com desestabilizar a nossa fé, nossa comunhão. Né? A gente não deveria ser assim, mas pode ocorrer. Mas se a gente tem essa confiança, né, e busca o Senhor para saber, né, qual é o, o que Ele quer, né, que a gente aprenda nessas situações, pelo menos, pelo menos esse é o pensamento correto, né? Se na hora a gente, se na hora a gente consegue isso, é outra história, né? Mas assim, no meio da aprovação deveria ser isso, né? Pelo que a gente tem visto aí o irmão explicando. Então essa confiança, quando a gente atravessa por alguma dificuldade, alguma prova, até isso a gente receberá galardão. Ele fala que nesse iníciozinho aqui há mais uma razão para as provações, sobre a qual eu gostaria de falar a respeito, antes de terminar. Isto é, que elas, ao terminarem, trarão glória a Cristo no dia de sua manifestação diante do mundo. Isso, na verdade, nos leva de volta à primeira razão para as provações, que é quando ele inicia o livro lá em João, o primeiro ponto que ele aborda é o Evangelho de João. Deixa eu achar aqui. Onze de 1 a 4, que é a história aqui de Lázaro, fala: ora, estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã.
foi a Maria que ungiu o Senhor com unguento e o enxugou-lhe os pés com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava doente. Mandaram-lhe, pois, as irmãs, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem amas. Ouvindo, Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, esse último esse último ponto aqui, que ele trata, né, nossas provações trarão glória a Cristo no dia de sua manifestação. É a finalidade de tudo, né, irmãos? As dificuldades, né, no deserto, a gente sabe, né? Tem aprendido que, uma vez que, eu até ouvi o irmão fazendo uma aplicação, né, que Israel, né, o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, eles caíram no deserto. E o irmão faz essa aplicação com a gente, né? Quando a gente saiu do mundo, onde a gente era escravizado, né? O Egito é uma figura do mundo para o cristão, né? Nós caímos no deserto, que, que é esse tempo que a gente passa aqui agora, né, já salvos, mas caminhando em meio a dificuldades e a perigos, né, e conhecendo o cuidado de Deus com cada um de nós. Então, enquanto a gente não chega na nossa Canaã, né, na Terra Prometida, né, figuradamente, como a gente explicou, né, enquanto a gente não chega a salvos no céu, a gente está sendo aqui provado, né, cuidado, livrado pelo Senhor o tempo todo. E também uma outra situação que o irmão explica aqui, que a gente estudou, né, que a gente é matriculado na escola de Deus, mas tudo isso com a finalidade, né, última de trazer glória para o Senhor Jesus Cristo, né? Então, como Michel falou aí, em muitas situações a gente nem imagina que a gente pôde glorificar o Senhor, né? A gente nem percebeu isso, mas o Senhor trará isso, né, no tribunal de Cristo e nos mostrará. Ele próprio fez isso, ainda que a gente não percebeu, mas ele próprio que fez isso conosco, com nós, com a gente, né? Então, se foi de um testemunho para alguém e essa pessoa viu, né, Cristo em nós, ou pode ter depois, em uma outra situação da vida dela, ela ter lembrado desse testemunho e possa ter buscado o Evangelho, buscado o Senhor por causa de alguma situação dessas que a gente nem se recorda, né? Isso redundará em glória para o Senhor, né? Porque essa pessoa foi a Cristo, né? Ou teve interesse pelo Evangelho e, e pode ter sido salva, né? A gente só irá saber, né? Muitas vezes a gente só irá saber naquele dia, onde o Senhor ele trará tudo, né? Toda a nossa vida e tudo que Ele fez através de nós, muitas das coisas que a gente nem imagina.
Essa outra passagem que ele traz aqui de 1 Pedro 1, 6, 7, também é interessante, né? Que ele fala em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Interessante aqui é que ele fala que é sendo necessário, né? Sendo necessário. Então, importa, né, que aconteça essas coisas na vida de cada um de nós, de cada um cristão. O Senhor sabe o motivo. Às vezes a gente pode perguntar para que isso, né? Que eu passei por isso, eu estou passando por isso. Mas é o Senhor, ele enxerga o fim desde o princípio. A Bíblia fala, o Senhor enxerga o fim desde o princípio. Então, no momento, a gente não pode não saber por quê, mas o que importa é que o Senhor sabe, né? Não é fácil, a gente sabe, né? Quando a tribulação bate na porta de cada um de nós, né? E a gente sabe que né, são situações em que a gente tenta resolver, fugir, não querer enfrentar e tenta se desvencilhar daquela situação, porque é doloroso, né? Não é fácil. Ninguém gosta de sofrer, mas o Senhor diz que é necessário, né? Importa sendo necessário. E se a gente, irmãos, a gente entender e desejar, né, fazer o Senhor feliz em nossas atitudes, sabendo que isso vai trazer glória para Ele, que é o que importa, a gente talvez não se preocupe tanto com a gente, né? Importa que no fim vai glorificar a Cristo, pelo menos deveria ser esse nosso pensamento, né? E aí a gente pode assim passar por essas dificuldades, né, com o espírito correto, entendendo que o Senhor ele está no controle de tudo, nada foge, né, dos planos dele. E aí a gente vai seguindo e experimentando essas provas e aprendendo nelas, né? Com certeza, quando passa, a gente vai tirar proveito disso, porque assim fala a palavra, né, que, por exemplo, foi-me bom ter sido afligido para que eu conhecesse os teus estatutos. Então, o salmista ali parece que ele fala que teve um proveito da prova, teve um proveito da dificuldade, né? Foi bom para ele ter sido afligido. O motivo dele foi ter aprendido os estatutos do Senhor. E o nosso pode ser outros proveitos que a gente tira de uma provação. A gente pode reconhecer a nossa incapacidade, né, diante das coisas de Deus. Às vezes a gente acha que a gente tem controle sobre a nossa vida, porque a gente consegue pagar uma conta ali, resolver uma situação de doença aqui tomando um remédio, buscando. A gente pensa que a gente está no controle, né? Se der alguma coisa, eu vou ali e resolvo. Tem os meios para resolver. Mas às vezes o Senhor quer mostrar que a gente não tem controle de nada, né? E às vezes ele meio que puxa o tapete da gente e a gente fica sem recurso, né, humano da nossa parte, da nossa força. E aí só resta o Senhor para poder a gente buscar ali. É o que Ele quer, né? Dependência. Então, em tudo, a gente, de uma forma ou de outra, a gente vai aprender e a gente vai tirar, abstrair, né, da aprovação alguma coisa boa. E aí só quem passa, né, que sabe, né, que proveito pode tirar de alguma prova, né? Mas aí o ponto aqui que eu queria destacar é esse, né, que é necessário, né? Sendo necessário,
que a gente passa. Nesse versículo aí de 1 Pedro 1, diz aí que é a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece. É a prova da vossa fé, porque a nossa base hoje, irmãos, para tudo que a gente, em nosso relacionamento com o Senhor, das suas verdades e da obediência, ela tem como base unicamente pela fé. Até o entendimento, das provações e do que isso significa, né, de acordo com a vontade de Deus e a permissão também para que essas coisas aconteçam com a gente. Isso tem que deixar bem claro, porque quando a gente olha essas situações, com os nossos olhos naturais, a gente tem tudo para desanimar, para desistir, né? Enfim, de enfraquecer, porque os nossos olhos naturais, de acordo com esse mundo, né, é do ruim para o pior. Então, mas quando a gente passa por essas situações, entendendo a mente de Deus, entendendo também de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? O versículo que está em Romanos 8, com certeza conhecido dos irmãos esse versículo, já nos dá um descanso, mas isso é com base apenas por meio da fé. Quando a gente compreende a mente de Deus, né, e de como ele cuida da gente. E de todo esses propósitos, né, de quando o Senhor permite uma situação em nossas vidas. Mas a gente já descansa em saber que tudo que acontece, né, é porque o Senhor permitiu e é para o nosso bem, não importa a situação. É aí que a nossa fé também é exercitada. Porque quando a gente vai para a sabedoria humana, né, a gente pode pensar assim, essa situação aqui Deus quer meu bem. Agora, isso aqui não é possível que Deus quer o meu bem com isso que ele deixou permitir, né? Porque a gente tem essa questão da gente querer ser juiz também, né? De julgar o que é que, olhando aqui pelo que eu entendo, o que é que Deus pode permitir o meu bem com isso ou com aquilo. Só que o versículo é bem claro, né? Todas as coisas. E é aí que a nossa fé precisa ser exercitada. É a gente que precisa se adequar à mente de Deus, e não a mente de Deus com a nossa, porque a nossa é problemática. Mas é a prova da nossa fé nessas provações, que ela é preciosa e quando ela é exercitada corretamente, né, provado pelo fogo, ela vira louvor em honra e glória na revelação de Jesus Cristo, que é como a gente viu lá no texto do irmão Bruce, né? Cada um vai manifestar a glória de Cristo em diferentes níveis, vamos dizer assim, porque aí tem a ver como cada um de nós, né, aproveitou, teve proveito dessas provações que o Senhor permitiu. Que é aí que tem a ver com a questão do galardão. Porque a transformação todos os instantes vão ter, né? Todos que foram salvos por Cristo vão ter seus corpos glorificados. É essa manifestação da glória que aí será, né, para cada um de uma forma de um nível diferente, de acordo com a, a nossa a nossa prática de vida para o Senhor. E é aí que as provações têm parte nessa questão também. Ou seja, irmãos, a gente viu, né, por esse livro, que são muitos, são motivos bem explicados pela palavra do que, por que o Senhor permite a aprovação. A gente pode ver lá depois, né, pelo resumo, que é para que nós conheçamos mais a Cristo, né, entender mais até o que ele passou aqui nesse mundo e a gente se identificar mais com ele. Também dessa questão do galardão, de que o Senhor vai contar tudo o que a gente suportou em seu nome. Enfim, nada é esquecido. Então a gente tem um Senhor que está no controle em todas as situações.
Importante isso aí que o Michel falou, porque a gente sabe, irmãos, que a gente somos, né, criaturas caídas, apesar da gente ter, pelo Senhor, né, e somente por Ele ter nascido de novo, temos a nova natureza e a mente de Cristo, graças a isso, né, graças a Ele, né, a gente pode compreender agora o pensamento de Deus, mas a gente tem a velha natureza ainda e a nossa mente, ela é instável. O Michel estava falando aí, né? Então a gente não deve olhar para nós, porque vai ser só decepção. Então a gente vai questionar os caminhos de Deus, a gente vai questionar a nossa própria fé, a gente vai achar que aquilo é porque a gente não está andando corretamente, a gente mil coisas pode passar pela nossa cabeça, né? Se no meio de uma provação a gente não olhar para, né, o Senhor e principalmente, como Michel disse aí, está firmado, né, nas Escrituras, no que ela diz, não no que a gente pensa e sente, porque aí vai ser confusão. Então a gente deve estar assim, conhecendo, né, graças ao Senhor, assim, que proveu para nós esse entendimento, para que quando chegar, se chegar uma situação dessas aí, a gente ter conhecimento da mente de Deus, né, como ele age, e aí a gente também poder ter um pensamento correto, né, de como Deus trabalha em nossa vida. Porque senão a gente vai ficar pensando um monte de bobagem, né? Que eu não mereço, julgando a Deus, como a gente já falou aí, né? E achando que aquilo não é o caminho, que não é correto, ou que eu não sei por que está acontecendo isso, né? Mas é olhar para as escrituras, né? E também a oração, que é buscar o Senhor, né? Tanto para nos fortalecer em meio à provação, nos fortalecer, nos dar sabedoria, né? Para lidar com a situação e também conhecer, né, para que o Senhor está permitindo, para que, né, que tem sempre um propósito, para que o Senhor está permitindo essas situações na vida de cada um da gente quando acontece. Então, nunca olhar para a gente, porque é fracasso. Se olhar para o coração da gente é enganoso, né? Então aqui, irmãos, a gente tem aqui o resumo, né, que ele faz, que é de tudo que a gente leu. E aí tem os versículos, né, que ele citou no começo, que é esse primeiro aí é de João 11, que a gente leu lá, né? Ele faz aqui um resumo das razões por que Deus permite provações. Então, primeiro a gente viu que essas provações são para a glória de Deus, que é o de João aqui, ó. Ouvindo Jesus disse: Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Que esse é um dos motivos, pelo qual os filhos de Deus passam por provações nesse mundo aí. São para a glória de Deus. Se algum irmão tiver algum outro versículo que também possa contribuir aí e lembrar desse primeiro ponto aí que a gente leu no início, né? Que foi primeiro ponto. O outro ponto aqui, o segundo,
que ele discorreu, né, a respeito, foi por meio delas, né, das provações, somos levados a conhecer melhor o Senhor. E o versículo que ele usou foi Jeremias. Deixa eu achar aqui. Tá lá em cima, irmão. É que eu No fico do meio. confundido com isso. Lá em cima. Jeremias, achei aqui 9, 23, 24. Ele fala, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o poderoso na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, que me entende e me conhece, que eu sou o Senhor, que exercito a benevolência, o juízo e a justiça na terra, porque nestas coisas me agrado, diz o Senhor. Vou ver outras versões aqui. Essa daqui também fica até melhor. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, julgamento e justiça na terra, porque estas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, o ponto lá que ele toca, né, por meio delas somos levados a conhecer melhor o Senhor. E ele usa esse versículo aqui de Jeremias, né, que é aquele que se glorie-se nisso, em conhecer e saber que ele é o Senhor. Então ele usa das provações para nos levar a conhecer melhor a ele, né? Vamos comentar esse ponto aí também. Os irmãos têm comentado, né? Se tudo na vida do cristão fosse perfeito, desse tudo certo, não tivesse problema, a gente não conheceria o consolo de Deus, porque nada dava errado, nada dá errado, né? Como eu posso ser consolado do que eu não sofro? A gente não conhecia a misericórdia de Deus, né? Porque tudo sempre está dando certo, né? Como eu poderia ser alcançado pela misericórdia, né? Se nada dava errado em minha vida. A gente não conheceria o amor, né? O amor, o cuidado, porque sempre estava tudo indo muito bem. Então é o que o irmão fala aqui, ó, que a dificuldade ela vai nos levar a conhecer melhor o Senhor, né? E ele fala aqui que faço benevolência ou beneficência, julgamento e justiça na terra, porque essas coisas me agradam. Eu, Elton, a gente ficar conhecendo só de ouvir falar, né? Mas É, agora a gente pode falar que a gente conhece de vista, né? A gente conhece mais profundo, né? Lembra lá de Ló, né? Do Jó, né? Jó.
É exatamente o que aconteceu com o Jó, né? Essa questão aí. Conheci ele no final Jó do capítulo. 42, Oi? 42. Bora, Shaqui. Jó 42. Você lembra o versículo, irmão? Aí o 5. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Isso aí. É exatamente isso, né? Por isso que lá estava escrito em Pedro, necessário passar, né? Necessário. Importa que aconteça. A gente precisa passar realmente, porque senão, como eu vou saber a minha confiança? A gente ouve e fala tanto, né? Temos que confiar no Senhor. A nossa fé tem que estar inabalável e é muito importante isso, aquilo, e a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente prega muito, fala muito sobre isso, mas só de falar, só de ouvir, e a experiência. Deus, ele quer muito mais, ele quer ir além, ele quer que a gente, mesmo aqui, já viva isso, essa experiência, já viva o que a gente está falando, o que a gente está ouvindo, o que a gente lê. A vida do cristão, isso ela é prática, na realidade, não é nem para teoria, ela é prática. Deus é um Deus visível para nós, não é invisível, para nós é visível, como foi para Jó. E é isso que a gente só vai saber, ter essa certeza absoluta, se a gente de fato ficar passando, ficar tendo essa experiência, né? A gente vai ver muita palavra experiência também repetida lá nas cartas, né? Experiência, paciência, esperança. Tudo isso a gente só vai poder entender melhor e até falar para outros, né? Porque também passamos por provas para poder confortar melhor, consolar uns aos outros. Só vamos conseguir fazer isso se de fato, com propriedade, né? Melhor dizendo, se tivermos passado por aquilo. Senão, não tem como a gente falar para alguém algo que nunca aconteceu, né? A gente não pode até ser muito eloquente, tentar convencer alguém, mas não será tão válido, né? Quando você de fato passou, aí é diferente. Vai ter muito mais propriedade para falar. Né? Então, eu não vejo a fé, eu não vejo essas coisas, eu não vejo a misericórdia, eu não vejo o amor, eu não vejo essas coisas. Essas coisas têm que estar na prática, a gente precisa passar por isso. E aí, ao passar, é diferente. Falar, hoje eu sei que eu tenho fé. Mas como é que eu sei que eu tenho fé? Porque ela foi provada. Deus não prova a fé para ele que dá a fé. Ele já sabe a fé que ele nos deu. Mas nós não sabemos a medida dessa fé que nós temos. E nós só vamos descobrir ao passar por situações que precisa dessa fé ser testada, ser provada. A mesma coisa é a misericórdia, é o perdão, né? É a paciência, a confiança, a esperança. Eu preciso passar por situações e o Senhor vai permitir, claro, na medida certa, né, para cada um, para cada pessoa, mas é necessário que passar realmente. E até a tristeza, né? Nós vamos ter tristeza, como falou lá, que importa ter ficar por um pouco contristado. Tem algum versículo que fala sobre a tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. Por que estou falando um pouco sobre a questão da tristeza? Porque muita gente pode confundir isso, ele fica numa prova, né? Se alguém achar esse versículo, a tristeza segundo o mundo e segundo Deus. Então, se alguém começa a passar uma prova e fica triste, ele pode achar que está no caminho errado, porque está muito triste, e achar que não está correto ali. Mas tem provações que é para operar a tristeza mesmo, é para que a tristeza venha. Não significa que sua fé vai ser abalada ou a sua confiança.
mas é necessário entristecer e até se humilhar e descer por conta daquilo ali, e você depois vai ver Deus operando, e como no dia seguinte vai ser melhor, né? Tem um salmo que fala, né, que o choro pode durar, né, uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, acho que é o Salmo 33. Então, tem que passar por isso. Inclusive, esse salmo eu até li, acho, na época do meu acidente. Se não me... Foi na época do meu acidente. Esse salmo foi de grande ajuda para mim, de grande conforto. O Salmo 33. A alegria vem... 33 ou é 30, meu? 30 ou é 33, é por ali. Ou é o 30 ou é o 33. Acho que é o 30, melhor, é o 30. Vai ter um versículo lá que vai falar, ele é uns 15, é poucos versículos. Ele vai falar que a alegria vem pela noite, né? A tristeza, né? Tristeza vem pela noite, mas a alegria vem pela manhã, mostrando que é passageiro, né? Que não vai ser o tempo todo. Fala que a ira de Deus também, né, vai durar só um pouco, né? Não vai ser o tempo todo. Né? Esse salmo é muito bom, irmãos. Aconselho a ler esse salmo, o Salmo 30, todo, com bastante calma, cada versículo. E os irmãos verão ali como o Senhor está no controle e é importante. Ele vai falar que a vida é um favor e que não vai deixar descer a sepultura, vai preservar a vida, porque Ele é que dá a vida, isso é um favor dele. Aprendi muito com esse salmo, me fortaleceu muito ao ler esse salmo, acredito que nunca havia lido. E no meu acidente o Senhor me direcionou, creio também, para ler esse salmo. Ele foi de grande ajuda, de grande poder para o momento que eu estava passando, que era um momento muito difícil. Não era só de tristeza, era de angústia profunda. E graças a Deus que ele colocou esse salmo para mim ler. E esse salmo ficou falando comigo durante muito tempo. Ele ficava na minha cabeça, ele não saía da minha memória. Era capaz de falar quase ele todo. Porque eu precisei muito desse salmo. É como se fosse precisar de uma arma, de munição. E precisei pegar esse salmo, esses versículos. Eles ficaram o tempo todo me fortalecendo, e o Senhor, como é poderosa a palavra do Senhor. Por isso que fala a palavra do Senhor se renova a cada manhã. A palavra é viva. A palavra de Deus tem vida, irmão. Só de falar, só de ler. E vai ter um poder tremendo. É algo que só quem passou sabe, entendeu? E quem nunca passou não vai entender, mas quem já passou, você consegue ver a palavra de Deus acontecendo ali na sua frente, e algo escrito há tanto tempo, e como se tivesse sido escrito naquele momento e por você mesmo. É muito interessante. É assim que é a palavra do Senhor, é assim que ele faz. Então é muito importante entender isso. Vai vir a tristeza, vai vir a angústia, não significa que você está no caminho errado, não. Eu tenho que ficar só alegre cantando. Paulo e Silas cantavam na prisão. Tá? É diferente cada pessoa, cada situação. Uma coisa é eu estar sendo perseguido ali porque eu estou pregando o evangelho e alguém me prende. Óbvio que eu vou estar cantando, certamente, também. E o Senhor vai me dar essa força para fazer isso. E outra coisa, você está passando por uma vida difícil, talvez de pecado, ou de outras situações, e você está passando agora por uma provação de correção, ou de provação, de alguma outra situação, e que realmente não vai ter como você ficar cantando ali, não. Vai ser tristeza mesmo, choro, angústia, clamor, súplica, oração, humilhação. E vai ser de grande ajuda passar por todos esses sentimentos, no Senhor. Michel colocou aí, Welton, a passagem que Isaac estava procurando, que 2 Coríntios. E o salmo é esse mesmo. Obrigado, irmão. Salmo 30. Quem puder ler, dá uma lida nele todo. Muito importante. Inclusive, estava vindo da questão do acidente, né, que quase morto. Então, esse salmo falou muito, muito claramente comigo. E quem quiser, tiver curiosidade para ler, Salmo 30. Muito bom até o final. 2 Coríntios quanto, Jefferson?
Ele colocou aí 7:10, 2 Coríntios 7:10. É porque eu estou na tela aqui, eu não consigo. Peraí. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Sei que Isaac citou, né? Obrigado aí, Michel. Isaac falando aí da fé provada, e que é realmente isso aí, né? Quando a gente está bem, digamos assim, né? Tá tudo correndo bem, a gente tem aquela fé inabalável, né? Como fala. E só que essa fé é provada para saber se é tudo aquilo mesmo que a gente professa, né? Toda aquela firmeza na, na bonança, né? Bonança, a gente a gente tem aquele, né? Aquela confiança e porque tá tudo tranquilo, né? E aí se a gente vê em Pedro, né? Pedro ele não conhecia a sua fraqueza, digamos assim, né? Ele precisou ser provado a fé dele para ele conhecer, né, na dificuldade o quanto ele estava firme na sua fé, né? Quando ele dizia para o Senhor que ele iria até a morte por causa do Senhor. Então, enquanto estava tudo bem, ele estava firme na fé dele, que ele era capaz de ir até a morte, né? Mas quando ele foi provado, então, ele viu que... E isso, eu lembro do Apocalipse, do livro de Apocalipse, que é um outro contexto lá, fala de da gente pôr o que a gente conhece da palavra de Deus em prática, né? Que é outra questão aqui, mais parecida. Ele fala assim: e fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o ventre ficou amargo, né? Aí os irmãos sempre explicam que isso aí é falar das coisas de Deus é muito bom. Citar versículos e tal, explicar palavras, todas essas coisas. Caminhar no que a gente fala é uma outra história, né? Nem sempre a gente caminha, anda de acordo com o que a gente fala. Então, falar fácil, né? Como fala o ditado, né? Falar é fácil, fazer que é difícil. E fazendo um paralelo aqui com a colocação de Isaac aí, né? Que quando a gente tá tudo em paz, a gente professa uma fé, né? Firme, que Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é isso, Deus é aquilo. E é realmente, né? Mas aí a gente sabe que quando vem a prova, aí a gente vai conhecer realmente o tanto que a gente, que aquilo que a gente falava tá realmente no nosso coração. E, e é bem isso aí que Isaac falou, meu. Quando é provada a nossa fé, aí a gente vai conhecer o tanto que aquilo ali que a gente professava realmente está no coração da gente. O terceiro ponto dele aqui, irmãos, é fazem-nos mais como Cristo.
que é Romanos 8. As provações nos ajudam, né, a nos conformar a Cristo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Como eu tiver algum pensamento aí a respeito desses versículos ou outro versículo, posso ajudar também. O irmão aqui fala, né, que a gente já leu isso aqui, é só o resumo, né, que ele fala que as provações nos faz mais como Cristo. Aí ele usa como base esse versículo aqui. A gente pode perguntar, né, como pode, né, a aprovação nos assemelhar moralmente a Cristo. Humildade, por exemplo, nos, as provas, né, vendo a nossa insignificância, insuficiência, né, pode nos tornar mais humildes, né, como o Senhor era humilde. Compaixão também, né, como o Senhor se compadecia das pessoas, né, e às vezes a gente vê pessoas em determinada situação que muitas vezes nosso coração ele não é tocado, né? Mas uma vez que a gente passa por uma dificuldade, e aí a gente vê nossa fragilidade, a fragilidade do ser humano, e que a gente precisa realmente de uma palavra de ânimo. E aí, como o Isaac explicou, né, a gente consegue agora, na prática, com propriedade, né, consolar aqueles que estão sendo afligidos de alguma forma. Então, a compaixão também. Então, é dessa forma que eu penso que as tribulações nos assemelham a Cristo. E outras também, várias que pode, o irmão lembrar aí, pode trazer também para a gente. E outra coisa também, embora acredito que são vários detalhes, né, dessa questão de nos assemelharmos, né, à vida de Cristo com esses sofrimentos, mas um deles também é a questão da gente provar por si mesmo, em nossas vidas, né, o quanto que a justiça, ela sofre aqui na Terra. Então, a gente acaba experimentando também, já que nós temos, né, a vida de Cristo, a gente consegue perceber, ah, conseguir provar um pouco de como foi o sofrimento de Cristo aqui na Terra. Porque claramente ele sofreu muito, né? Porque o Senhor, ele tem características que são intrínsecas à sua pessoa, que é a questão da justiça, né? Então, por ele ser uma pessoa perfeita, ele aqui nesse mundo, em volta do pecado, de tudo que o pecado arruinou nesse mundo, ele sofreu bastante com isso. Então, nós, de acordo com a nova natureza, né, que temos, de nós conhecermos a justiça em Deus, né, conhecermos mais o Senhor Jesus Cristo, a sua justiça, e a gente saber que nós temos a vida dele, e de nós também sermos filhos de Deus, e a gente acaba tendo também experimentando esse tipo de sofrimento também. O outro ponto que ele traz aqui é o quarto, né, que fala que as provações elas
são para nossa correção. E ele cita o Salmo 119. Passei aqui, 67, 68. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e abençoador, ensina-me os teus estatutos. Então, como o Isaac falou aí, a questão de, às vezes a gente passa por uma tribulação, né, mas é por conta da gente ter se metido em alguma encrenca, né? A gente mesmo ter buscado, procurado, né? Muitas vezes a gente sabe que aquilo não está de acordo com os pensamentos de Deus e a gente insiste no erro. O Senhor até avisa, né? Tem paciência, a gente segue, né, no nosso erro e aí a gente cai em alguma provação, em algum problema por nossa conta, né? A gente estava andando errado. Então a prova vai servir, né? A dor, digamos assim, a dor vai servir para a gente se atentar para não andar, né, vacilando, não andar negligenciando, né, as coisas de Deus. Então, ele diz aí que antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então tem provação tem esse propósito aí também, nessa função de corrigir um mau caminho, um mal andado. O 5 aqui, irmãos, levam-nos mais perto uns dos outros. Ele usa Provérbios 17. Para basear essa passagem, Provérbios 17, 17. Em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Algum irmão quiser comentar esse ponto aí? Em Jó também, 6,14 que ele usou. Ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. É nessa hora que você vê agora a prova, né, aos que estão ao seu redor, né? Inclusive na própria família, né? A gente vê muito isso acontecer. É quando está todo mundo bem, né, ganhando bem, vivendo uma vida boa, né, você está rodeado de amigos e de parentes. Mas e quando você está passando uma dor, uma dificuldade, e agora? Aí a gente costuma muito falar isso, né? Cadê os amigos? Cadê aquele que te amava tanto, né?
foram embora. E aí você vai ver aquele que realmente fica do seu lado, né? Fica com você, continua ali te ajudando, e porque não tem nenhum interesse, né? Certamente é um amor puro mesmo, genuíno. Não tem nenhum interesse. Essa pessoa está se doando por você, está orando por você, tá com você o tempo todo, está te ajudando. Então, a gente vai perceber isso aí. É claro que entre irmãos não, né? Nós temos o amor de Deus derramado no nosso coração, é bem diferente. Estou falando aqui num sentido mais de amigos, de parentes, e que isso vai acontecer muito, né? Entre nós irmãos não, porque o amor de Deus está derramado em nós, com certeza vai. Vamos sempre nos ajudar e um carregar a carga do outro, né? Como tá escrito, né? Um suportando o outro, carregando a carga do outro. É o amor de Deus, é o amor do Senhor derramado em nosso coração, em nossos corações. Os penúltimo aqui é: capacitam-nos para nosso tema de louvor em glória. Aí ele usa Efésios 3. Opa. Efésios 3, 21. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. E 2 Coríntios 4, 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Pelo que eu entendi, o que o irmão trata aqui são situações que nós passamos aqui, né, com o Senhor, digamos assim, né, nas provas, que a gente vai levar para toda a eternidade, né, o conhecimento dele, de como ele cuidou, de como ele agiu e todas as coisas, né. Por isso que fala que produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente, né? Que são coisas que a gente vai levar por toda a eternidade, né? Todos os caminhos que o Senhor tratou com a gente em amor aqui, a gente vai ficar por toda a eternidade. E o outro ponto, que é o último, fala: trarão glória a Cristo no dia de sua manifestação. E a escritura que ele usou foi 2 Tessalonicenses 1:10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. E a gente podia ler aqui, que foi o último que a gente leu agora, né? Do que ele está se referindo esse. Que foi esse aqui, ó. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para... Foi do início. Há mais uma razão para as provações sobre a qual eu gostaria de falar a respeito antes de terminar, e isto é, que elas ao terminarem trarão glória a Cristo no dia de sua manifestação diante do mundo. Isso, na verdade, nos leva de volta à primeira razão para as provações. E vamos abrir em 2 Tessalonicenses 1:10. Aí ele vai citar o versículo: quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia
em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Quando o Senhor vier em sua aparição com seus santos, o mundo olhará para nós em nosso estado glorificado e glorificará a Ele. Não nos admirarão pessoalmente, mas aquilo que a graça de Deus produziu. Naquele dia se dirá: que coisas Deus tem feito. Deus irá propagar a glória de Cristo por todo o universo por meio da igreja, não somente como um corpo coletivo, mas também por meio de cada um de nós individualmente. À medida que nos beneficiamos com as várias provações que experimentamos, iremos refletir sua glória. Cada um de nós será diferente em glória naquele dia de manifestação, e isso contará a história da incomparável graça de Deus. Se, entretanto, não tivermos proveito com as coisas que Ele está procurando produzir em nós por meio das provas que experimentamos, não refletiremos sua glória com o brilho que outros poderão refletir. Então, irmãos, eu penso que muito bom esse livro desse irmão, né? Graças ao Senhor. Esse irmão, ele compila vários textos, né? Vários pensamentos, vários artigos que outros irmãos, né? Irmãos do século XIX, escreveram, né? Darby, McIntosh, outros tantos que eu não me lembro o nome. E aí ele faz esse apanhado assim, e eu penso, né, que tem ajudado muito a gente a compreender várias coisas, né, da palavra de Deus, assim, o texto dele é bem simples, né, de fácil compreensão, e tem abençoado muito isso aí. Então, graças ao Senhor, a gente finalizou esse livro aí, o propósito das provações, e ajudou bastante a gente compreender aí os caminhos do Senhor com cada um de nós. Algum irmão tiver mais alguma consideração a fazer, né? Chegou aí no nosso horário. Pode ficar à vontade. Senão a gente pode finalizar então, né? E a Adriana para tirar a gravação e a gente agradece então.